Eu não vim aqui falar de açúcar. Eu não vim aqui falar o que você já escuta nas consultas. Eu não vim aqui para falar o que você já escuta na internet. Eu vim aqui te mostrar o que está por trás do diabetes. O diabetes desvendado. Aquilo que não está nos exames e que muitas vezes está destruindo uma família inteira, mutilando pessoas, acabando e destruindo com os nossos idosos. E hoje em dia, cada vez mais pessoas jovens e até mesmo crianças estão recebendo o laudo médico de que são diabéticas. Sim, eu preciso combater isso. E a minha luta começa agora. Se você tem diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina, gordura no fígado ou até mesmo alguém da sua família é diabético ou é pré-diabético, essa live aqui é para você. Então, fica comigo e já compartilha. E já te falo hoje, se você é um profissional da área da saúde, eu te convido a entender realmente o que é o diabetes. Porque eu vou te explicar de um jeito que ninguém nunca te explicou. Bom, aqui você vai entender o diabetes e vai ver ele com outros. Fica comigo até o final porque eu vou te contar qual é a raiz do problema e qual é a razão do adoecimento em massa e cada vez mais regenerando até chegar nos nossos pequenos, nas nossas crianças. E você vai dizer para mim, claro, todo mundo come açúcar, claro, todo mundo come massa, claro, está todo mundo sedentário. Essa é a verdadeira causa? Então por que os diabéticos, ao pararem de comer açúcar, não ficam curados do diabetes? Se o açúcar é o culpado? Essas e outras perguntas eu vou responder aqui na live de hoje. Tudo que eu descobri, tudo que eu percebi, consultando diversos pacientes, hoje eu vou te mostrar e desvendar no meu novo livro, volume 1, o livro do diabético. Sim, o diabetes desvendado. Esse livro é realmente para quem não quer ser enganado e para quem não quer no futuro receber mais um diagnóstico de diabetes. Porque que cada vez mais pacientes que cuidam da saúde e até mesmo são vegetarianos têm recebido o laudo de que você é um pré-diabético. Diante da grande necessidade, eu resolvi liberar o meu livro, O Diabetes Desvendado, antes mesmo do seu lançamento oficial, criando um pré-lançamento no dia de hoje, vendendo esse livro de forma digital, para que você possa ter acesso a essas informações antes do livro físico sair lá na frente, no ano de 2026. Comenta para mim aqui agora, quando você escuta do diabetes, o que realmente você ouve o tempo todo? E o que você fala o tempo todo? O que você pensa o tempo todo quando alguém fala que é diabético? Você logo pensa, comeu açúcar demais, né? Pois é. Será que realmente a causa do diabetes é culpa do açúcar? Agora a pergunta que não quer calar. Por que diversas pessoas que chegam no consultório e dizem: mas eu nem gosto de açúcar, mas eu nem como açúcar? Por que essas pessoas recebem um laudo cada vez mais da diabetes? Por que cada vez mais vemos vídeos explicando que você tem que parar de comer massa, que o problema está ali, aqui? Todo mundo quer dar razão para a causa do diabetes. Mas eu vou te contar hoje que ninguém te conta em vídeo nenhum. Pensa em todas as lives que você já viu, em todos os vídeos que você já viu, pensa em tudo que até hoje você construiu. Pois é, eu vou desmistificar e vou revelar tudo o que você precisa saber sobre o diabetes. O tipo 1, a gente já sabe. Eu quero revelar sobre o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes. E te mostrar que muito antes da pré-diabetes aparecer no seu exame, muito antes, o diabetes já começou no seu organismo. E por quê? E quando alguém fala que é diabético, o que eu e você falamos ou falávamos? Depois disso você não vai falar mais. Olha, para de comer açúcar. Você está pré-diabético? Emagrece. Você está pré-diabético? Sua glicemia está um pouco alta. Vamos acompanhar. É assim que você escuta no consultório. E aí, a vida segue, você toma medicação
e a medicação, e ao longo dos anos, e a vida passa, e anos, e 15, 12, 20 anos, 30 anos, você toma aquela medicação e você tem o mesmo laudo médico. Você é diabético e é para a vida toda. Será? A vida se resume em apenas isso? A grande questão é que o diabetes não acontece no dia do resultado do seu exame. Na realidade, ele começou muitos anos antes. Muitos anos. Lá no metabolismo, lá no fígado gordo, ou até mesmo antes do fígado ficar com gordura. Ele começou lá naquela inflamação silenciosa, na resistência à insulina, que ninguém olhou com carinho. Se quiser, hoje, o Brasil está caminhando para ter milhões de diabéticos. Jovem que está infartando, perdendo rins, perdendo a visão, perdendo perna, e muita gente com exame dito normal, vivendo como se estivesse tudo bem. Mas, na verdade, é muito além do exame. Não estou dizendo que o exame é ruim, mas eu estou te dizendo que o diabetes já começou muito antes de aparecer no seu exame de sangue. Sabe o que mais me dói profundamente? Não é ver o número de pessoas com glicemia alta. Não é ver o número grande de diabéticos ou de pré-diabéticos. Não. O que mais me dói realmente é ver famílias com medo de ser diabéticos, pessoas com culpa, com vergonha, gente que acha que está doente porque não teve força de vontade para parar de comer o doce. E eu preciso te dizer isso com muito amor. Não é falta de força de vontade. Não é culpa sua por você ter ficado diabético. É porque ninguém olhou para você na consulta com um olhar funcional. Aquele que viu o seu metabolismo muito antes do diabético acontecer. Ou quando o diabético estava acontecendo, ninguém corrigiu o seu metabolismo. Para isso, teve antes uma engenharia metabólica que todo o corpo estava gritando pedindo ajuda. Mas ninguém ouviu. Por que será que eu tenho evitado que tantas pessoas cheguem a ser diabéticos? Pela correção metabólica. E isso faz toda a diferença, porque faz com que o organismo realmente volte a funcionar. Eu atendi um paciente que estava com seus exames há anos mostrando que estava tudo normal. Mas ele tinha, há anos, cansaço, barriga crescendo, sono ruim, fome estranha à noite, urinava muitas vezes à noite, sentia muita sede. Ou seja, sempre ouvia, tá tudo bem. Depois a gente vê, quando a glicemia finalmente estourou, o corpo já estava pedindo socorro. E aí, esse socorro ele estava pedindo há muito tempo. E foi vendo isso várias e várias vezes, repetidas dentro do consultório, que eu percebi que eu precisava escrever esse livro muito, muito rápido. Já havia muito tempo que eu havia pesquisado sobre isso e não parava de estudar sobre isso. Vendo diversas palestras, assistindo uma palestra do Dr. Raí Ribeiro, que vocês viram lá, nossa foto lá no meu perfil, e percebi que realmente esse assunto é de extrema importância para o nosso tempo. E cada vez mais, a estimativa para os anos seguintes é que o diabetes vai alcançar muito mais brasileiros e muito mais pessoas ao redor do mundo. Nós vamos lançar esse livro primeiro no digital antes do livro físico, e ele já está disponível na Amazon e também ficará disponível para você ler ele online também na outra plataforma. Bom, nós depois iremos escrever esse livro em inglês e em espanhol para alcançar diversas pessoas não só no Brasil, mas também no mundo. Queremos que esse livro alcance muitas e muitas pessoas e nós precisamos de você. Você que é da área da saúde, nessa corrente do bem. E eu vi que eu precisava escrever um livro que explicasse realmente do zero, em uma linguagem muito simples, científica, mas realmente de uma forma clara o que está acontecendo dentro do corpo antes mesmo do diagnóstico. Agora diz pra mim, se a live já é assim, imagina esse livro. Bom,
Se o problema fosse só o açúcar, era simples, porque era só parar de comer o açúcar e você já está curado, o seu pâncreas já voltaria a funcionar e estava tudo bem. Só que você conhece gente que quase não come açúcar e é diabético. Tem gente que enche o prato de açúcar, não come uma banana sem colocar um açúcar e não tem diabetes. Afinal de contas, que isso? Bom, diante da gente entender que existem pessoas que comem muito açúcar e não são diabéticos, e pessoas que não comem açúcar e são diabéticos, agora a conversa é outra. E no livro, logo nos primeiros capítulos, eu explico de forma muito clara que o diabetes ele é um problema metabólico do combustível, não só do açúcar no prato. Imagina que o seu corpo é uma cidade e a glicose ela é o carro. A insulina é o guarda do trânsito. E quando está tudo organizado, o carro entra e sai das ruas. Leva energia para onde precisa e está tudo bem. Quando o metabolismo está travado, é como se estivesse um engarrafamento em tudo. Tudo que é rua. Lembra que eu estou falando da cidade? E aí, nesse momento que acontece um engarrafamento, a glicose não entra direito na célula, e aí fica sobrando no sangue, glicose no sangue, açúcar no sangue. Ou seja, o pâncreas enlouquece produzindo insulina, o fígado fica sobrecarregado, e aí o corpo entra num estado de inflamação silenciosa. No livro, eu pego essa analogia da cidade e vou destrinchando passo a passo, para você compreender. E aí quando você lê, você realmente vai olhar e vai dizer, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. E esse assunto sobre o diabetes desvendado não é sobre receitinha pronta. Não. É sobre consciência metabólica. Exame normal não significa corpo saudável. Muitas vezes você está pré-diabético com o fígado pedindo socorro, com inflamação subclínica e o exame padrão ainda não gritou. O seu sangue ainda não gritou, ainda não está mostrando no seu sangue. E isso não é culpa sua, também não é culpa do médico que te atendeu. Não, a causa da diabetes não é do médico que te atendeu, de maneira nenhuma. Afinal de contas, o que não se vê no exame, pensa que não se vê no metabolismo. Mas quando a gente olha o metabolismo antes de ver o exame, e aí depois a gente vê o exame, aí tudo faz sentido. E isso que eu estou te ensinando é um modelo de olhar para a doença muito antes de número. Olhar para a doença muito antes dela mesma aparecer. É sintoma e metabolismo. Ou muitas vezes metabolismo antes mesmo dos sintomas aparecerem e antes mesmo do seu exame de sangue mostrar o que realmente está acontecendo com você. No livro eu tenho um capítulo chamado O que o exame não mostra. Esse capítulo sozinho já vale para o livro inteiro, porque ele ensina a não ser enganado por tá tudo bem, né? E quando o seu corpo está dizendo que não tá, seu corpo não tá bem, e o exame está dizendo que tá tudo bem. Eu vou dar para você agora dois exemplos para a gente entender. Aquela fome estranha à noite, aquela vontade de comer doce específica depois de um dia de estresse, aquele cansaço absurdo depois de comer, aquela sonolência, aquele soninho depois de comer, sabe? Eu gosto de tirar aquele soninho da tarde, ou eu acabei de almoçar, acabou o dia para mim, acabei de almoçar, tenho que dormir. É isso realmente normal? Será que isso é normal? O soninho depois do almoço é normal? É natural? É assim mesmo que tem que acontecer? Por que muitas pessoas não sentem sono e, na verdade, depois do almoço, elas estão super enérgicas e muito bem, e outras depois do almoço simplesmente estão acabadas, destruídas? Elas não sentem mais vontade de nada. Ela só precisa deitar e dormir um pouco. Um soninho de pelo menos 10 minutos. Aquela vontade de urinar mais de uma vez na madrugada. Aquela sede que não passa.
aquele sono picotado, acordando na madrugada. Isso já são sinais de que seu corpo não está lidando bem com o combustível. No livro eu explico muito bem esses sinais, um por um, conectando o fígado, o intestino, o cortisol, o metabolismo, para você se reconectar, tá? Para você reconhecer e falar: sou eu aqui nessa página. O objetivo do livro não é assustar, é acordar você, é acordar a população brasileira, é fazer realmente a diferença e combater o diabetes antes que ele apareça. E eu quero tirar você, quero tirar os diabéticos, eu quero tirar ele do lugar da vítima que ele não é, da vítima que ele não merece ser a vítima. Eu quero tirar as pessoas do lugar da vítima do diagnóstico e colocar no lugar de protagonista do seu metabolismo. É isso que eu quero fazer, com 4 volumes do livro Desvendando o Diabetes. Agora, deixa eu te mostrar o que eu preparei para você com muito carinho. Esse primeiro volume do livro, Diabetes Desvendado, é para 3 tipos de pessoa. É para quem já tem diabetes ou é pré-diabético e quer entender o que está acontecendo no corpo de forma clara, sem terrorismo, mas também sem mentira. Esse livro é para pessoas que têm na família pré-diabéticos, diabéticos. É para as pessoas que querem entender o organismo, mas sem terrorismo, sem medo, sem misticismo, sem mito, sem tabu. Quem tem medo de virar diabético, porque já tem casos na família, já tem gordura no fígado e sente que o seu corpo não está bem, esse livro é para essas pessoas. Esse livro é para profissionais que querem explicar para os seus pacientes sem analogias, com linguagem acessível, sem ficar só não come isso e come aquilo, ou não come isso, não come aquilo, sem ficar com muitas proibições para o seu paciente. É realmente ajudar a raiz do problema. E o que tem dentro desse livro? Uma explicação simples e profunda do que realmente é o diabetes, sem floreios, sem mito nenhum. Bom, a diferença entre glicemia, insulina, resistência insulínica e por que isso importa tanto para você. Um capítulo inteiro sobre pré-diabetes, o momento de ouro em que dá para agir com mais potência. Um capítulo sobre o que o exame não mostra, um capítulo inteiro falando sobre isso. E ainda para você parar de ser enganado apenas por um papel, aonde você acha que o seu exame de sangue está normal. Você olha o seu exame de sangue e vê ele todo normal, E o médico olha e não é culpa dele. E diz: tá tudo bem com você. Passaram um remedinho para dor e pronto. E quando você volta no médico novamente, aí, minha filha, o seu organismo já está totalmente travado, desregulado. É isso que nós não podemos mais aceitar. Ali em cada capítulo existe reflexão no final, para você realmente entender o que eu quis dizer naquele capítulo. Reflexões para você entender que o que está reagindo ao ambiente, ao estresse, à alimentação, ao sono, é o seu metabolismo. E que na realidade o seu corpo não é um preguiçoso. O seu metabolismo que já está gritando, pedindo socorro. Esse livro, ele está em formato digital e isso para você é uma vantagem. Por quê? Porque você não vai ter que esperar até o ano de 2026, até o livro ficar pronto,
para você ler, para você entender. Você poderá começar hoje mesmo a entender o que é o diabetes travado. Você não vai precisar de esperar o livro chegar, você fazer o pedido, o correio te entregar. Essa é a vantagem do livro digital. Você vai poder ler no seu celular, ler no seu tablet, ler no seu computador. Ter acesso a esse livro para buscar toda e completa informação. E sim, claro que eu tenho um sonho desse livro físico estar na sua prateleira. Porque esse livro físico que está tão lindo, que vai ficar muito lindo, ele também vai fazer parte de uma coleção que não vai estar só na minha prateleira, mas também vai fazer parte da prateleira de muitos brasileiros e de muita gente de outros países, porque nós vamos colocar ele em inglês e em espanhol também. E claro, né, gente, imagina eu com uma informação dessa maravilhosa, ter que segurar isso até o ano de 2026 para falar isso com vocês, eu não ia aguentar. Quando eu vi aquele livro pronto, o que eu faço? Mas eu ainda estou ainda tá ainda na seleção da editora e estamos no final do ano mas por que esperar ano que vem se realmente hoje eu posso ler uma informação dessa, eu posso ter acesso a uma informação maravilhosa dessa, gente? A cada livro que eu escrevia, a cada coisa, eu ficava maravilhada. Eu dizia, as pessoas precisam saber disso. Meu sonho é que esse livro chegue exatamente a cada pessoa. Esse é o meu maior sonho. E eu espero em Deus que esse sonho se concretize, para que as pessoas possam entender que o diabetes não é sobre açúcar, é sobre metabolismo. E você imagina, o mundo está doente hoje. E tem como as pessoas esperarem até o ano de 2026 para receberem realmente um livro desse? O diagnóstico está sendo dado hoje para milhares de brasileiros. E eu decidi dar uma oferta para esse livro, sabe? Eu vou colocar esse livro aqui para você pelo valor de oferta. Na Amazon, esse livro está saindo por R$ 39,99. Mas, para você que assistiu esse pré-lançamento, você vai conseguir comprar esse livro. Olha o precinho que a gente colocou para o mês de dezembro. R$ 24,99. Aí, em janeiro, eu volto para o preço de R$ 39,99. Esse livro magnífico digital. E não vai reclamar, né? Porque R$ 24,99 é menor do que um lanchinho que você faz, que muitas vezes atrapalha o seu metabolismo. A diferença realmente é que esse livro pode realmente mudar a sua vida. E ele vai mudar. O link para acessar esse livro está aqui na descrição deste vídeo. E ele já está disponível para você comprar hoje, começar a ler hoje mesmo. Ah, eu sei que você vai ficar muito ansioso pelo volume 2, mas saiba, o volume 2 vai chegar, tá bom? E o quanto antes eu quero liberar para vocês esse conhecimento maravilhoso. E fique ligadinho, não deixe de me seguir nas redes sociais, não deixe de me seguir no Andressa Marvila Papi ou no ortomolecular.andressa, eu tenho 2 Instagrams. Me segue aqui no YouTube para você acompanhar o lançamento do volume 2. Assim, do mesmo jeitinho que a gente fez esse, um pré-lançamento. E conforme as pessoas forem pedindo, a gente vai liberando o quanto antes, tá? Bom, clicou, escolheu a forma do seu pagamento, o acesso liberado e você já começa a ler hoje mesmo. E eu tenho um bônus para vocês. Pensou que eu não ia ter um bônus para vocês? Sim, eu tenho um bônus maravilhoso para você que adquiriu o seu livro nesse mês de dezembro, tá? Eu criei para vocês um tratamento. Eu criei para vocês um bônus maravilhoso
que nada mais é do que um protocolo de acompanhamento Desvendando o Diabetes Volume 1. Sim, desvendando a sua saúde, um brinde aos meus queridos leitores. Esse protocolo de acompanhamento Desvendando o Diabetes, ali você vai ver que tem uma avaliação para você saber se você está com quais tipos de sinais no seu corpo. Isso, se você já está em risco e se você fez exame de sangue, o seu exame não está mostrando ainda, ali nessa avaliação você vai conseguir ver se o seu organismo já está começando a pedir socorro e se o pré-diabético já está acontecendo antes mesmo de mostrar no exame. Então não deixe de adquirir esse livro para você ganhar esse bônus, tá? Esse brinde de protocolo para você fazer a sua avaliação ali dentro e ver se você está ficando ou não. E ali, nesse, eu estou com ele aberto aqui agora, tem a avaliação 1, né? Antes do diabético aparecer, que é uma prevenção total. Tem a avaliação 2, tá? Quando já existe pré-diabético, tá? E tem a avaliação e tem ali como reverter tudo isso. Sim, eu criei um protocolo para você nesse brinde. Eu coloquei ali 4 semanas. A primeira semana é a avaliação consciente metabólica. Um diário alimentar por 3 dias, medir glicemia, anotar sintomas, observar padrão de picos glicêmicos, ajustar a hidratação. Na segunda semana, a estabilidade glicêmica. Na terceira semana, anti-inflamação e apoio ao fígado. Na 4ª semana, consolidação metabólica. Sim, muito interessante, tá? E aí, na primeira semana, desinflamação e organização do seu corpo. Na segunda semana, redução à resistência insulínica. Na terceira semana, reversão metabólica. E na 4ª semana, na última semana, ali a gente já entra com algumas explicações ali sobre alguns alimentos que podem estar prejudicando. Na 4ª semana, um ajuste profundo bioquímico. Que coisa boa nesse livro, tá? E aí, na última etapa desse brinde, quando o corpo entra em alerta de resistência à insulina. Aí o papo é bem sério no final. Gente, eu sei que hoje eu mexi com muita gente, eu sei realmente que muita gente agora ficou com a pulga atrás da orelha, muito médico, ou de repente aí terapeuta, pessoas que já atuavam na área da saúde, que achavam que sabiam tudo sobre diabetes e explicavam sobre isso e falavam assim, diabetes tem a ver realmente com açúcar e ponto final. Vamos tirar o açúcar de todos os diabéticos e aí a solução já está resolvida. Mas eu te asseguro. Por quê? Diz pra mim. Por quê? Por quê? Muitas pessoas que vêm no meu consultório, que cuidam da saúde, que não comem açúcar. Por quê? Estão pré-diabéticas. E elas pasmam quando eu dou esse resultado. Por quê? Talvez você esteja pensando em um exame que você fez. É alguém da sua família. Talvez é você mesma. Eu tenho muitos pacientes que eles ficam realmente sem entender quando eu falo assim, você tem exame desse ano? Porque, tipo assim, se meu exame já passou 3 meses, o meu exame não presta pra mais nada, eu posso jogar fora. E por que que quando você vai numa consulta ortomolecular, simplesmente a doutora olha pra você e diz, você tem exame desse ano? Como assim ela quer ver o exame desse ano? E quando eu olho o exame antigo, eu abro o exame ali,
eu vejo assim, essa inflamação que você tava, foi tratado? E a pessoa diz, não. Nossa, que B12 baixa, 279. Meu Deus, você tomou suplementação de B12? Não, a doutora disse que estava bom. Que meus exames estavam todos normais. E aí depois eu olho que vitamina D 22,7. Você tomou suplementação de vitamina? Porque o valor de referência na automolecular é 60. Então 22, 1030. E a pessoa diz, não. Ela também disse que estava tudo bem, mandou... Não, até mandou eu suplementar assim, mandou eu tomar vitamina D aí, tomei de 2000 I por um mês e pronto. Ou alguns falam que tomou uma suplementação de 2000 I ou de 5000 I. Pronto, um mês só, pronto. Aí eu disse, se você repetiu o exame? Não. Ela não pediu para repetir o exame da vitamina D para saber se você melhorou? Não? Não. E aí? Isso que eu estou falando para vocês é além de exame. E não é porque eu não confio no exame. Na verdade, eu peço muito exame. Na verdade, eu adoraria passar para os meus pacientes muitos exames. Porque no exame de sangue eu consigo ver todo o teu organismo, todo. Eu consigo ver o teu cortisol, se está alto ou não. Eu consigo ver a tua inflamação sistêmica. Eu consigo ver o teu metabolismo. Eu consigo ver tudo. Eu consigo ver tudo. Tanto, tá? Que no exame de sangue eu vejo o funcionamento do seu rins, do seu fígado, da sua tireoide. Eu consigo até mesmo ver se você está com verme através do seu exame de sangue. E muitas vezes, quando eu vejo o exame de fezes, mostra ali não tem verme. Mas no exame de sangue já está mostrando que você tem verme sim. Exame de sangue é o que nós precisamos sempre ter em dia. Mas para uma consulta ortomolecular é muito necessário eu ver como o seu organismo já estava se comportando muito antes do teu diagnóstico no meu consultório. Muito antes de você chegar com a consulta, na minha consulta e falar assim, ah, eu tenho diabetes, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho bico de papagaio, eu tô com uma dor que é assim, sabe? Já tem um tempo que eu tô com uma dor que é assim, que a dor não passa, tô aqui assim, dor aqui, que eu já acordo com essa dor, quando eu boto meu pé no chão, eu, durante o dia, sentindo dormência nas pontas dos dedos, meu cabelo tá caindo. Muito antes, muito antes. Por isso que eu gosto de ver exame que na medicina não presta mais. Mas pra mim já fala muita coisa. Opa! Antes, muito antes, 6 meses antes dela aparecer na minha consulta, já tinha sintomas. O organismo já gritou e ninguém ouviu. Já havia gritos no seu metabolismo e ninguém ouviu. Exame bom? Deixa que eu vejo para eu dizer se tá bom ou não. Porque infelizmente, ou felizmente, no exame de sangue, eu encontro um monte de problema. Um olhar muito mais funcional. Não é culpa do médico que está vendo o seu exame, não. Cada medicina atende na sua área e todas são muito importantes. Muito importante. Tem gente que pensa que eu vou passar dieta na minha consulta. Não, o ortomolecular não passa dieta. O ortomolecular até trabalha com a dieta tipo sanguíneo. Se ele não é nutricionista, vai passar dieta para você. Ele não faz o trabalho de outros médicos, vai passar uma ultrassonografia para você. Cada um no seu quadrado. E assim todos estão juntos, unidos para fazer realmente diferença na sua saúde. O objetivo dessa live de hoje, desse pré-lançamento, não foi de colocar medo, nem terror, nada disso. Foi realmente de tirar da ilusão. Foi tirar a ilusão de que tá tudo bem, que só porque um número ainda não explodiu no seu papel de exame, não significa que você não está pré-diabético,
ou não significa que você está com seu metabolismo organizado. Bom, o livro Desvendando o Diabetes, volume 1, é a continuação da nossa conversa de hoje. Eu gostaria de falar muita coisa, mas a live, enfim, esse vídeo ia ficar muito grande. E a gente decidiu, então, eu consegui aqui te entregar uma parte de tudo que eu preciso falar. Lá dentro eu organizei tudo, é muito mais fácil por lá. Capítulo por capítulo, para você entender, para criar uma linha de raciocínio com tudo que você precisa aprender. Tudo que você precisa entender e não só obedecer ordem de dieta ou remédio sem saber o porquê, mas é saber realmente o porquê que teu organismo tá desse jeito. Se esse assunto faz sentido para você, se em algum momento dessa live você realmente pensou, nossa, isso sou eu, ou eu preciso saber disso para ajudar alguém da minha família. Então, não ignore isso e clique no link aqui e adquira o seu livro hoje.